quero deter-me num livro, em alguns capítulos, e esse livro é o livro de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, é o livro que os pentecostais mais se identificam. Porém, nós temos dado ênfase ao resultado do pentecostalismo. E eu tenho percebido que estamos abrindo mão da fonte, da causa, e não haverá resultado sem causa, sem fonte. Atos 1, gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia. Eu não sei se vai ser projetado aqui, mas é bom você se identificar com a sua Bíblia, mesmo que seja no iPad, no celular, no iPod, no tablet, no notebook. Atos 1, Lucas relata a ascensão de Jesus, quando Jesus está retornando ao Pai. Depois de 40 dias pregar sobre o reino de Deus aos discípulos. Jesus morreu na Páscoa, pois ele é o Cordeiro de Deus. Jesus ressuscitou no dia de primícias, pois é a primícia da ressurreição. E o Espírito Santo desceu no 50º dia da festa de Pentecostes. Pentecoste, costes é colheita, penté vem de penta ou de 50º. No 50º dia, 50 dias da colheita, foi a descida do Espírito Santo. Jesus ressuscita no primeiro dia de primícias, fica na terra 40 dias pregando. Ele ressuscita no primeiro dia de primícias, fica na terra 40 dias pregando. Atos 1:3. Se ele ressuscita no dia 1, sobe no 40º, faltam quantos dias para o último dia da festa de Pentecostes? 10. Quando Jesus sobe no 40º, os homens perguntaram no versículo 6, se aquele era o tempo em que politicamente Israel seria restaurado. Jesus responde no 7 que não competia a eles conhecerem tempos e épocas que o Pai havia reservado pela sua exclusiva autoridade. Jesus não está negando que Israel seria restaurado e será restaurado. Jesus está dizendo que não pertence a eles saber sobre restauração política de Israel no tempo em que estavam. Cabia a eles saberem sobre o que Jesus diz no versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que Jesus não numera, Jesus não demonstra aqui uma escala de prioridade. Vocês vão pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. Não, nanina, não. Jesus não estabelece escala de prioridade para você pregar primeiro ali, depois ali, depois ali, depois lá. Isso aqui é básico no texto. Lendo novamente, versículo 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em... A instrução de Jesus não vai ser primeiro aqui e lá que espere. Não, vou pregar primeiro aqui, na minha Jerusalém, na minha casa, na minha igreja, na minha rua, na minha Jerusalém. Os outros que esperem, os outros que se exploda. Eu vou começar por Jerusalém. A gente tem que começar pela nossa Jerusalém. Aí depois a gente vai para os outros. Não é isso que está escrito. O que está escrito é: vocês vão pregar tanto aqui quanto lá. Quando vocês receberem poder, ao mesmo tempo em que alguém estiver pregando aqui, outros estarão pregando na Judeia, outros em Samaria e outros até o confim da terra. É isso que Jesus está dizendo. Essa escala de prioridades às vezes disfarça a nossa obrigação missional. Por que você não vai? Por que você não evangeliza? Eu não prego nem na minha igreja, quem dirá na rua.
No dia que eu tiver oportunidade na minha igreja, aí eu prego. Eu já fiz postagens sobre a missão de todo crente, pastor Josué, que as respostas dos comentários são: e quem não é honrado na sua igreja? E quem não é valorizado na sua própria casa? E quem o pastor não dá nenhuma oportunidade? Eu tenho que lembrar essas pessoas a resposta de John Wesley: a minha paróquia é o mundo. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo descesse, eles pregariam tanto aqui quanto lá, no mesmo tempo. Só que o Espírito Santo desceria e lhes daria poder. Só há um meio de receber poder. Só há um método para se receber poder: exegese, hermenêutica, homilética, grego, hebraico. Faculdade lhe ensina. Eu tenho cursos de pregações. Isso nós aprendemos uns com os outros e é saudável. Mas poder de Deus, unção, autoridade sobre demônios e enfermidades, vida com Deus, fervor no louvor e na pregação, só há um modo de se receber. E os pentecostais raízes sabem disso. Nós não podemos negar a nossa essência. Nós não podemos negar as nossas raízes. Pastor, como que eu sou um falso pentecostal? Se você roda todo culto, você é falso pentecostal. Se você só sente poder no forró, só sente poder se o volume da bateria subir. É por isso que muitos dos nossos pregadores, por não praticarem o que o pentecostalismo raiz ensina, preferem a performance no púlpito do que a simplicidade da palavra pregada. Tem que ter a guitarra, tem que ter a batera, sobe batera, senão o fogo não cai. Mas na Bíblia, quando alguns homens produziram fogo, Deus matou eles, Levítico 10, e chamou o fogo acendido por eles de fogo estranho. Porque o fogo que eu produzo, a empolgação que eu produzo é manipulação. E Deus não se agrada de manipulação. Se todo culto tem profecia, é manipulação. Se todo culto tem milagre, através de um homem, numa igreja, num local apenas fixado, onde se dá o direito de se fazer propaganda, aqui acontece, é falso. Não é pentecostalismo verdadeiro. Manto, Joma, Nébia, aquelas línguas ensaiadas, enfeitadas, pensadas, são produzidas por homens. Por que tudo isso, pastor? Onde tem muita invenção, tem pouca oração. Quando eu invento, eu trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Jesus é assunto aos céus, a partir do versículo 10. No 12 eles voltam para Jerusalém. No 13 subiram para o cenáculo onde se reuniam. Vou falar aqui, eu gostaria que vocês me ajudassem. Subiram Pedro. Quem já ouviu falar de Pedrão? Top ou não é top o Pedrão? Parece nós, principalmente os nordestinos. João. Quem já ouviu falar do apóstolo João? Se eu perguntar qualquer coisinha sobre ele aqui, irmão, tu sabe. Tiago. Top, pastor. André. Óbvio. Ele que ganhou Pedro para Jesus. Filipe. Top. Filipe. Tomé. Eu creio. Tomé. Bartolomeu. Não,
Eu só lembro desse nome aí porque eu li uma vez na Bíblia, pastor, mas a história conhece muito não. Mateus, sim, Jesus chamou, me segue, e ele seguiu. Tiago, filho de Alfeu, mais ou menos. Simão o Zelote, quem estuda mais sabe que ele fazia parte de um grupo perigoso. E Judas, filho de Tiago. Pastor, só de falar Judas nós já... Então tem gente que quando se lê o nome te impacta, sim ou não? E tem gente que você pergunta, quem é esse? Só que olha o que a Bíblia diz sobre eles. Todos esses nomes, conhecidos e não, todos esses nomes cuja história são impactantes e cuja história é oculta aos nossos olhos. Versículo 14 é lindo, diz assim, ó: todos estes perseveravam unânimes em oração. Seria maravilhoso se disséssemos: Pedro, que era Pedro, estava orando. João, que era João, estava orando. Tiago, que fazia parte do círculo íntimo, estava orando. André, que ganhou Pedro para Jesus, estava orando. Porque oração é coisa de gente top. Só que você vê os outros: Bartolomeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. São homens que tiveram suas histórias, mas não impactam nossos olhos. E cadê eles? Todos de joelhos. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É que a oração nivela todos. Aqui neste momento eu prego e você escuta. Eu te entrego e você recebe. Mas na oração é todo mundo dependente do mesmo tamanho. A oração nos nivela, irmão. Todos estes perseveravam. Era oração perseverante, era oração com unanimidade. É mais do que estar junto, é unidade de propósito. Buscavam uma coisa só, em um ambiente só, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu acho lindo quando leio que os irmãos de Jesus estavam orando, porque a Bíblia diz que eles desprezavam o ministério de Jesus, chamavam Jesus de louco. Em João 7, João diz que eles não acreditavam em Jesus, mas agora estão de joelhos. Eu estou dizendo a você que Jesus enfrentou dificuldades na família dele, como todos nós enfrentamos. Jesus enfrentou resistência ministerial dentro da casa dele, como todos nós enfrentamos. Mas chegou esse tempo em que a família de Jesus está de joelhos orando, assentados orando. Quem sabe outros, como às vezes a gente se cansa de orar de joelho ou assentado, em pé, mas orando. Se bem que o costume deles era orar sentados. Outros tinham a humildade intensa e se prostravam diante da grandeza do Senhor. Outros, pelo costume unânime, em pé, se movimentando. Só que não importa a posição do corpo, a alma estava encurvada diante do soberano, todos de uma família só, buscando o mesmo Senhor. Esse é um tipo de avivamento que eu clamo para a minha casa. Esse é um tipo de avivamento que, na maioria das noites, eu coloco as mãos sobre a cabeça do Eliseu filho, da Esté Caroline, e peço a Deus que os encha do Espírito, que os regenere, que os conduza debaixo da sua graça, para reconhecerem a dependência de Deus. Mais do que riqueza, sucesso e prosperidade para o nosso lar,
Eu creio que a maior alegria de um pentecostal é ver a sua família de joelho buscando a presença de Jesus. A família inteira de joelhos. Vem, Espírito. Manda o Espírito sobre nós, Jesus. Segundo dia, vem, Espírito prometido. Terceiro dia, imagine eles dizendo: cumpre a profecia de Joel, que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre servas, mulheres e servos, homens. Manda o cumprimento da profecia de Ezequiel, de que o Espírito nos daria um novo coração. A profecia de Isaías, que o Senhor derramaria água sobre o sedento. 10 dias, irmãos, clamando, 10 dias orando, 10 dias implorando pela manifestação da glória de Deus. Em Êxodo 24, Deus ordenou que Moisés subisse ao monte, e ele esperou 7 dias para que a glória de Deus se manifestasse. Aqui, Jesus ordena que os discípulos fiquem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Onde Jesus foi traído, negado, Jerusalém. Onde Jesus foi rejeitado, Jerusalém. Onde os discípulos foram ameaçados, Jerusalém. Onde estavam os homens que poderiam prender e matar os discípulos do mesmo jeito que fizeram com Jesus, em Jerusalém. E onde eles vão receber poder? Em Jerusalém. Onde eles serão revestidos? Em Jerusalém. Onde serão impactados para impactar? Em Jerusalém. Essa palavra brada no meu coração: na terra que me fere, Deus me capacita para eu sarar essa terra. Na terra que sou ferido, Deus me enche para que eu seja uma bênção nesse ambiente de feridas. Enquanto eles clamam, quando chega 10 dias de clamor, completando o 50º dia do Pentecostes, o texto diz no capítulo 2, versículo 1, estavam todos o quê? Reunidos. Todos quem? Estes que eu falei, 120 que sobraram. Todos dos que se reuniram no capítulo 1 permanecem. Atos 15, 1 aos Coríntios 15, Paulo diz que Jesus apareceu a mais de 500, me ajude, a mais de 500, está no capítulo 1, Jesus pregando e se manifestando a tantos, que chegou ao número de mais de 500, viram sua glória, seu corpo ressuscitado, sua ascensão. Mas agora, em Atos 2, todos aqui são os que sobraram. Quantos? 120 orando. Eram 500. Mas como são 10 dias de oração, versículo 15, só sobram 120. Não se assuste. A oração revela quem tem sede de Deus e quem não tem. Sinto muito. Faça o teste antes de ser um net crente, jogador de internet. A maioria dos que cantam te amo, a maioria dos que gritam apaixonado, a maioria dos que ficam 3, 4 horas num show gospel, apaixonado por Jesus, não suportariam 24 horas de jejum. Não suportam uma campanha de oração na madrugada. Faça um show, vai lotar. Faça evento gospel, traga o coach para enriquecê-los, vai lotar. Marca a oração, 5 horas da manhã, marca. Faz o teste. Não me xingue. Faça o teste. Jesus subindo com uma nuvem gloriosa, 500. Uau!
Jesus com o corpo ressuscitado e 10 dias de oração. Só sobram 120. É por isso que para orar, Jesus só trazia 3. Eu vou ali ressuscitar a filha de Jairo. Nós vamos contigo. Não, só vão 3. Pedro, Tiago e João. Eu vou no Monte Tabor me transfigurar. Vai todo mundo? Não, só vai 3. Porque é lugar de oração. Pedro, Tiago e João. E no dia do Getsemane, quando ele foi orar, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, para multiplicar pão, multidão. Agora, para orar no Getsemane, Jesus deixou a maioria no pé do jardim, que era um lugar elevado. Trouxe 3, só vocês 3. Quem? Pedro. Oração não é para a maioria. A maioria quer aparecer. A maioria quer brilhar. E quanto mais você ora, ela te encolhe. E a gente não quer ser encolhido. A sua sede por Deus não é 2 horas de música repetitiva. Te amo, tô apaixonado. Diante de um palco cuja estrela canta e toca bem. Fome de Deus é orar. De 500, sobram 120 orando. Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, me ajude, o quê? Quando? De repente. A gente está... É a semana do Pentecostes? É a semana do Pentecostes. Mas isso não é agendamento. Ninguém está decretando nada. Isso não é pentecostalismo. Segunda, o dia da bênção. Terça, o dia do azeite. Quarta, o dia do lenço. Quinta, o dia da vassoura santa. Sexta, o dia da vigília, do forró. Sábado, o dia da profecia e com manto. E domingo, não é assim. Ninguém controla o Espírito Santo. Ninguém manipula o Espírito Santo. Você pode fazer lavagem cerebral em quem você quiser. Pode prometer, mentir, inventar o que você quer. E tu decide se vai continuar acreditando. Pastor, como é que eu sei que eu vou continuar acreditando? É que você não abre Bíblia. Se você não abre a Bíblia, você vai continuar acreditando nos mentirosos que também não abrem a Bíblia. Agora, meu irmão, se você sabe que o Espírito Santo é soberano, é de repente. Pode ser no banho, pode ser no carro, pode ser no começo do culto, pode ser no meio da pregação, pode ser no final da pregação, pode ser voltando para casa, pode ser dormindo, do nada. Ele te enche porque você orou. Ele te dá poder porque você orou. Ele te dá dons espirituais porque você orou. Não adianta, irmão, forçar a barra, colocar a mão na cabeça, falar um monte de língua no ouvido, mandar aumentar o som da banda, ficar falando um monte de linguinha no ouvido, igual alguns católicos fazem. Maria, 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 vai falando. Não, 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 não. É de repente. Ele sabe a hora, ele sabe o dia. Ele dá o dom a quem quer na hora que ele quiser. Ele é soberano em nos capacitar. De repente. Pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Oração. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, não agende, não determine nada, não decrete nada. Ore esperando, espere orando. Ore esperando, espere orando. Continue esperando. Quando você menos imagina, Deus bradará, Deus te encherá, Deus te capacitará. Pode ser hoje, pode ser agora. O que é isso, pastor? Pentecostalismo. Essa é uma marca do pentecostalismo.
nós sabemos que devemos nos preparar para pregar. Mas quando você pisa o pé no culto, Deus te dá uma mensagem do coração dele para o coração de alguém, de repente. Sinto muito, critique quem quiser, converse com os pregadores pentecostais. Tem dias que a gente chega, pastor Lenilson, pastor Júlio sabem disso. Você tem 3 preparadas e o coração está ardendo, e o joelho está batendo no outro, igual o Belsazar. O que eu prego, o que eu prego, o que eu prego, o que eu prego, o que eu prego. E Deus dá a direção num louvor, numa saudação, num testemunho, de repente. Porque quem vive uma vida de oração não determina um calendário para Deus. Pentecostalismo não funciona dentro de uma grade, dentro de uma programação acorrentada. Temos nossa programação, temos nossa organização, mas temos a sensibilidade para saber por onde Deus está fluindo, através de quem Deus está fluindo. Até aqui a mensagem foi, até ali ela continuará. Esta é a canção que arde no peito. Subiu, tocou Deus, sim ou não? É preciso haver entre nós uma vida de oração para alcançarmos essa sensibilidade. O povo foi cheio do Espírito Santo em Atos 2. De repente veio do céu um som, do céu um som, como de um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? O som de um vento impetuoso era Deus indicando que o poder do Espírito ninguém controla, ninguém domina. O Espírito está sujeito ao profeta, o Espírito do profeta. Ele faz quando quer, do jeito que quiser, através de quem ele quiser. É uma ação de impetuosidade que ninguém pode impedir o seu agir. E encheu a casa onde estavam assentados, sem muita invencionice. Não precisou ninguém rodar nem pular para receber. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não pode pular, não pode rodar, não pode bailar, não pode dançar. Não, eu não faço parte do grupo dos reformodinhas. O que eu estou querendo dizer é que eles não precisaram inventar nada para receber. Estavam simplesmente orando assentados. De repente aconteceu. Não somos nós quem produzimos. Ele enche a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Isso aqui é estranho, mas houve uma manifestação visível sobre a cabeça de cada um deles, evidenciando a ação do Espírito que se manifesta como fogo na Bíblia, gerando aquecimento, purificação, pois o fogo alastra, purifica, ilumina. E pousou sobre cada um deles. Lembra, todos orando no versículo 14 do capítulo 1. Se todos se reúnem para orar, num só propósito, busca pelo Espírito, todos agora são alcançados por esse Espírito que desceu. Mas aqui eu preciso ouvir a igreja. Houve um som, sim ou não? Pentecostais, me ajudem. Houve um som, sim ou não? E esse som foi uma evidência da entrada, da manifestação de quem? Do Espírito Santo. Versículo 4. Todos ficaram cheios. A palavra cheios aqui é controlados. A palavra controlada aqui é dominado. Dominado é empoderados e apoderados. Pastor, o que é isso? É que ele vem te reveste, é que ele vem se apoderar
apodera de nós. Irmão, receber o enchimento do Espírito é mais do que manifestações visíveis, é Ele se apoderar de nós. Se apoderar é dizer: é meu. Se apoderar é dizer: eu habito aqui, eu enchi esse aqui, eu enchi essa mulher, pertence a mim. Aleluia! O Espírito se apoderou deles. E quer saber de uma notícia maravilhosa? Ele nunca mais nos deixou, nunca mais nos abandonou. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Se você não se alegrar, é porque tu nunca entendeu Atos 2. O Espírito os encheu, o Espírito se apoderou deles para controlar, para dizer: eu domino, eu falo, eu dou a direção a partir de agora. Isso é ser cheio do Espírito. No Antigo Testamento, vocês lembram, o Espírito vinha, se retirava. Gênesis 6, o Espírito se retirou da face da terra. 1 de Samuel capítulo 15, o Espírito se retira de Saul e se apodera de Davi. Quando ele se manifestava nos profetas de um reino, ele não se manifestava nos profetas de outro. Um dia, um camarada deu um murro na cara de outro profeta, dizendo assim: ó, por onde o Espírito saiu de mim para falar por tu? Porque tinha a manifestação do Espírito como porção. Era uma porção dada sobre algumas pessoas especiais, para missões específicas. Lembra de Elias e Eliseu? Eu quero a porção dobrada. Havia uma porção sobre Elias. Aí Jesus diz: quando eu enviar o meu Espírito, ele não virá por medida, ele vai encher todos. Ele vai encher todos. Aleluia. Mas quem são os todos cheios aqui? São aqueles que estavam orando. Irmão, os pentecostais gostam do som, e os pentecostais devem ter o som. Se não tiver som, estamos perdendo a identidade. Se não tiver o barulho, estamos perdendo a identidade. Aleluia, glória a Deus. Eu preguei numa igreja em Palmas. Acho que foi a primeira vez que eu fui pregar em Palmas. E eu estava na introdução da mensagem. É claro que o barulho, como a gente está fazendo aqui, escuta a palavra e reage com glória a Deus alto. É o nosso som. Só que enquanto eu pregava, tinha um camarada à minha direita. Glória, 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 glória a Deus! E a igreja era pequena. E a voz dele ecoava. E eu aqui na introdução, como vocês viram, como eu começo. E ele era 3 de vez. Glória, 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 glória. É 4. Deus! E eu presto atenção. Fiquei agoniado. Acabou o culto, eu falei para Luana: amanhã eu pego ele. Ela: como assim? Eu falei: vai ter domingo de manhã. E domingo de manhã eu vou pregar sobre a ordem no culto. Aí a Luana perguntou: você vai, pastor Léo, sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelha? Eu falei: negra. Mas aquilo que a Luana falou me incomodou. Sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelha. Então já sei, vou falar com o pastor. O pastor pede para o vaso dar uma maneirada. Quando a igreja inteira glorificar, ele tem a ética de glorificar com a igreja. Mas quando a igreja estiver calada, prestando atenção, ele prestar atenção, para ele dar glória a Deus consciente do que ele entendeu. Aí, meu bem, aí é mais bonitinho. Eu falei: então tá bom. Aí, mas mesmo assim eu preparei a mensagem. A ordem no culto. Quem veio me buscar no hotel? Glória, glória, glória a Deus! Falei: olha, amor, nem vou falar pro pastor. Eu já falo para ele. Ela: Deus é bom, meu bem.
Ele abriu a porta para mim, aleluia. Abriu a porta para Luana, toda hora dando glória a Deus. Irmão, nós somos pentecostais, o som da adoração, da glorificação, glória a Deus, aleluia, amém. Mas tem umas coisas que a gente tem que dar umas maneiradas, irmão. E ele pegou, glória a Deus, e todo empolgado. Eu falei, agora, Jesus. Quando eu coloquei o cinto para bater de quina, ele olhou para mim, varão. Falei, pois não, varão. Ele disse, eu era alcoólatra, tinha uma vida drogada, batia na minha esposa quando chegava tarde do culto. Sou novo convertido. E ontem, quando o irmão ia subir da tribuna para pregar, o pastor me disse, conduz ele ao púlpito, porque um dia você vai pregar como ele. Naquele momento, pastor, eu lembrei de onde eu era e onde Deus me colocou, ouvindo sua pregação e ainda receber uma palavra como essa. Quando ele disse isso, eu já estava quebrado. O Espírito Santo falou dentro do meu coração: só reconhece o valor da gratidão quem não esquece de onde eu o arranquei. Então às vezes você pode me incomodar com o barulho do teu glória, mas Deus sabe a resposta que Ele te deu. Você sabe de onde Deus lhe arrancou. Entendeu a palavra? Que é de Deus. Você é pentecostal, pode adorar, pode fazer um movimento de adoração a Ele. Criticam, zombam, só que eu prefiro assim. Eu prefiro essa ação do Espírito Santo do que a ação do outro espírito, porque o outro espírito entra em silêncio e quando sai, quebra a cadeira, quebra tudo, faz barulhão. Aí a pessoa é liberta e ela fica assim, onde é que eu estou? Foi o quê? Porque aquele que entrou em silêncio saiu fazendo barulho. O Espírito Santo é o contrário. Quando ele chega, línguas repartidas como que é de fogo. Quando ele chega, som como de um vento veemente, impetuoso. Quando ele chega, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Quando ele chega, cântaro quebrado, tocha acesa, trombeta sendo ouvida. Mas quando ele sai, Sansão, lá vem os filisteus. E Sansão diz, vai ser como das outras vezes. E o texto diz, não sabia ele. Não sabia ele que o Espírito já havia se retirado dele. Sacerdote Eli, estamos perdendo a guerra. Levem a arca. E quando a arca chegar na guerra, a vitória é de vocês. E o povo bradou quando a arca chegou. E a Bíblia diz, morreram mais com a presença da arca do que sem ela. Quando trouxeram a notícia da morte dos filhos e da arca levada, o sacerdote cai para trás e morre. A nora dá a luz e põe o nome Icabode. Foi-se a glória. Você percebeu? Perdão, você nem percebeu. Você assistiu aquela série inteira, mas você não leu um livro inteiro. Você não percebeu que você não jejua mais, que
para você não orar é normal. Você nem se incomoda em não meditar nas escrituras. Você não se incomoda em sair do culto. Irmão, isso aqui é pentecostalismo. Isso aqui é conversação nossa. Você não se incomoda mais em sair do culto do mesmo jeito que entrou. Foi legal, foi de boa. Foi de boa, bora bem, que eu tô com fome, quer sanduíche. Mas antes não era assim. Você perguntava em que pequei. O que aconteceu? Ou o pastor está frio, ou eu estou frio. Alguém está desviado. Mas não tem como não sair edificado diante da palavra. Não tem como eu não sentir sede pelas coisas de Deus. Eu minto e não me incomodo mais. Eu xingo e não me incomodo mais. Eu engano e não me incomodo mais. Eu cobiço, isso não me incomoda mais. Por quê, pastor? Não sabia ele que o Espírito havia se retirado. Sabe por que você não se incomoda? Você não é mais cheio do Espírito. Esvaziou. Porque quem nos convence é Ele. Se Ele não está, você pensa que está tudo bem. Pega um copo daquele na janela para mim. Aqui no chão tem, ó, aqui no chão. Isso, o primeiro aqui, o primeiro. Tá tudo bem. Não lê mais Bíblia, não jejua, não mais ora. Vem para o culto, cumpre o protocolo de 2 horas. Paz do Senhor, o evangelho quer estar bem. Glória a Deus, aleluia, amém. Tudo bem, então tchau. Vaza. Vazou. Só que aí, como você não mais se enche, não mais ora, não mais jejua para ser cheio, qualquer vento te leva. Qualquer nova doutrina te derruba. E quando está cheio, tem conteúdo, tem palavra, tem jejum, tem propósito, tem amor por Deus. Pastor, se for sair alguma coisa daqui, é o óleo transbordando, é língua estranha, é glória a Deus, é aleluia, é amor por almas. Chore por não chorar. Diga para Deus que você não ora mais. Sinta falta de Deus. Deuteronômio 5, Deus disse a Moisés: manda o povo voltar para a tenda. Tem como projetar para mim? Eu amo esse texto. Eu vou te falar como que é estar sem orar. E eu termino a mensagem agora. Deuteronômio 5, versículo 30. Vai. Moisés está dentro da nuvem. Vai. Diz-lhes: tornai-vos as vossas. Moisés está dentro da nuvem. Diga nuvem. Moisés está dentro da nuvem e o povo está no pé do monte. Aí Deus diz: vai e manda eles tornarem para as. Então Moisés está diante de Deus na nuvem e Deus diz: vai, manda que eles tornem para a tenda. Lá vai Moisés. Tá bom, eu vou lá falar para eles vazarem. Assistir Big Brother. Eu vou lá assistir Netflix. Quando Moisés está saindo, o que é que Deus diz para ele? Tu, porém, fica aqui. Fica aqui. Não sai da nuvem. Mas eu tenho que falar para eles que é para eles irem para a tenda. Fica comigo. Depois você fala. Fica comigo agora.
Você sente Deus lhe convidar? Isso não te toca, irmão? O soberano, Criador do céu e da terra, que abre os céus como cortinas, a terra é o estrado dos seus pés, se senta no globo terra, olha para um ser humano e diz: fica comigo. Sempre que Deus deseja realizar algo na terra, Ele convoca seu povo a orar. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme seus estudos, não teme seu trabalho, não teme a religião de quem não ora. Ele ri de nossa labuta, ele zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Sidlo Baxter disse: os homens podem desdenhar nossos apelos, podem rejeitar nossa mensagem, podem se opor aos nossos argumentos, podem até nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Elas rompem barreiras, e quando chegam a Deus, o braço do Todo-Poderoso se move em favor da igreja. Pastor, o que é que vai acontecer com a igreja no Brasil agora? Vai crescer muito. Porque quando ela para de depender de homens, ela volta a depender de Deus em oração. E quando ela volta a depender de Deus em oração, irmão, não há porta de inferno que resista à autoridade dela. Você está sentindo sede por Deus aí agora? Você está sentindo fome por Deus aí agora? Essa fome é Ele abrindo espaço para encher, para ocupar. Eu sei que se você olhar para algumas áreas da sua vida, você vai se sentir vazia e vazio. Isso significa que Deus está te esvaziando para te encher dele. Fica em pé. Vamos orar. Senhor, nós não projetamos, nós não mandamos, nós não agendamos, nós buscamos, nós clamamos e esperamos. Senhor, tem gente aqui que está dizendo: eu já vi muita coisa acontecer, eu quero mais. Mas tem outros dizendo: faz de novo o que o Senhor fez antes. Renova os nossos dias como dantes. Deus, o pentecostalismo nasceu com oração. As Assembleias de Deus se desenvolveram com círculos de oração. Pastores clamando ao Senhor para tomar decisões na oração. Inimigos da igreja sendo envergonhados ao redor dela enquanto a igreja estava em oração. Desperta-nos, faz outra vez. Reunimos-nos aqui num propósito só. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Nos dá dons espirituais. A família de Jesus estava de joelhos, a nossa também vai estar de joelhos na sua presença.
Os apóstolos escolhidos estavam de joelhos. Nossos pastores, pregadores, ministros andarão mais de joelhos do que em pé. Um crente fraco de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. Aqui está a tua igreja clamando. Levante a mão, irmão. Aqui está a tua igreja clamando, Jesus. Mão estendida é sinal de dependência. Pede, irmão, sabedoria na palavra, Ele vai te dar agora. Pede, irmão, os dons espirituais, minha irmã, Ele quer te dar hoje. Buscai os melhores dons: línguas, profecia, discernimento de espíritos, o dom extraordinário da fé, o dom de mestre. Receba em nome de Jesus o batismo com o Espírito Santo que te sensibiliza para o reino de Deus. O batismo com o Espírito Santo que te leva além do que você imagina. O batismo com o Espírito que tira esse medo. Arranca o medo, Jesus, arranca o desânimo, arranca a dúvida, arranca o temor, pelo poder do Espírito Santo. A minha presença é real nesse ambiente, diz o Senhor. Onde o meu povo se reúne para me cultuar, e eu estou no meio. Você vai sair daqui forte. O pecado não te dominará, mas é o poder do Espírito que te dominará. Algo vai te despertar na madrugada. Não é para ir para assistir TV, é para orar, porque é o Espírito Santo te chamando. É a sabedoria de Deus te dizendo: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada vão me achar. O Jesus que capacitou os apóstolos está dizendo: abre a boca e clama. Fala da sua fraqueza, mas fala do seu sonho ministerial. O que você deseja para a igreja nesses últimos dias, fala: Jesus, eu quero ver milagres. Eis aqui minhas mãos, eis aqui os meus pés. Cante, meus irmãos, que a igreja vai adorar. A igreja vai adorar e Jesus vai te sensibilizar a ganhar almas.